Igreja Sal e Luz Church é uma igreja evangélica que acredita no poder de Deus para transformar vidas. Nossos cultos têm louvores, adoração e pregação da palavra de Deus. Venha nos visitar e experimente a diferença que Jesus pode fazer em sua vida. O agir sobrenatural de Deus está aqui. Avenida Bento Gonçalves Pereira 70, Centro, Paraíba do Sul. Esperamos por você. Inscreva-se, curta e compartilhe. A partir desse momento nós estaremos, então, participando desse Páscoa, Paixão de Cristo musical. Ele vive. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Este musical é baseado em fatos históricos reais e descritos nos evangelhos das Sagradas Escrituras, que tem sido, ao longo dos séculos, a fundamentação da fé de milhões de pessoas em todo o mundo. Nós, que desfrutamos dessa mesma fé, cremos que o maravilhoso plano da salvação de Deus foi consumado por Cristo Jesus, que cumpriu o propósito do Pai, através de seu nascimento, sua vida, sua morte e, por fim, sua ressurreição. Este é o significado pleno de uma vida com um propósito. Seu começo justifica seu fim, e seu fim testifica do seu começo. Sendo assim, torna-se impossível celebrarmos apenas o nascimento de Cristo, porque Cristo já nasceu em sua própria cruz. Naqueles dias surgiu João Batista, filho de Zacarias, pregando a todos o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E a eles dizia: raça de víbora! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Eu vos batizo para arrependimento, mas virá um após mim, que eu não sou digno de tratar a sandália dos seus pés. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas.
Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Várias pessoas o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. No início és a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome E uma grande multidão seguia Jesus. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Jesus, Jesus, me ajude, por favor. Minha filha está morrendo. Venha comigo para que o Senhor possa curá-la. E Jesus foi com ele e a multidão, que o seguia e o apertava. Dentre eles, estava ali uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Já havia gastado tudo o que tinha, mas nada lhe adiantou. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Percebendo que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Mestre, a multidão que te oprime, o Senhor pergunte: quem te tocou? Sim, porque alguém me tocou diferente. De mim saiu virtude e eu senti. Fui eu, Senhor. Há 12 anos eu
pais de Jairo disseram: Jairo, não incomode mais o médico. A sua filha está morta. E Jesus, não fazendo caso do que disseram, disse a Jairo: Não temas, creia somente. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. E chegando à casa de Jairo, se deparou com a situação da menina e disse aos presentes: Por que todo esse lamento? A menina não morreu, ela apenas dorme. Talita cumi, menina, eu ordeno a você, levante-se. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe minha família. Eu vou indo lá, em direção ao meu problema. Eu vou indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Toda pra fé, traz-me pra cume, revolta, terrível. Traz-me pra cume, revolta, terrível. E aconteceu em certa cidade que Jesus estava a visitar. Um homem coberto de lepra, ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto no chão, suplicando-lhe para ser curado, dizendo: Senhor, Senhor, se quiseres pode me curar e eu serei limpo. Eu quero, seja curado e fique limpo. Não diga nada a ninguém. Vá direto ao sacerdote. Leve contigo a oferta que Moisés destinou para a cura, para que te sirva como testemunho. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio
ovelhas, há um tanque chamado Betesda, no qual vários enfermos ficam ali esperando o movimento das águas que um anjo agita. O primeiro que ali descer, depois do movimento da água, é curado. E nessa ocasião, ali estava um paralítico que possuía essa enfermidade há 38 anos. Jesus, vendo-o, disse: Quer explicação? Senhor, eu não tenho homem algum, quando a água é agitada, e coloque no tanque, mas quando vou, desce um pouco antes de mim. Levante-se, tome a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Quando ouviram isso, saíram um a um, e vendo Jesus que não restava mais ninguém, disse-lhe: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condena? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Obrigada, Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com dedos no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra que nunca pecou, ele me
elas tinha trazido. Mas Jesus chamou assim as criancinhas e disse: Pai, deixai vir as minhas crianças, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que aquele que não recebeu o reino de meu Pai, como uma dessas crianças, jamais entrará no céu. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou um perfume sobre os pés de Jesus. Para que todo esse desperdício poderia ser vendido e dado aos pobres? Porque a perturbam, não veem que ela faz para comigo uma boa obra? Os pobres estarão sempre por aí para que vocês cuidem quando precisarem. Mas eu nem sempre. Ela fez o que pôde, se apressou a ungir o meu corpo para a sepultura. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto. Fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quero o meu vaso, eu quero o meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu
reuniu com os 12 em um salão de hóspedes para comer. Enquanto estavam à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês irá me trair. Isso mesmo, um de vocês que come comigo no mesmo prato. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tome, isso é o meu corpo. E em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e lhes disse: Bebam, isso é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não voltarei a beber novamente do fruto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Logo que Judas comeu o pão e bebeu o cálice, Satanás entrou nele. O que tens que fazer, faça depressa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então foi para um lugar chamado Getsêmani. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado. Fiquem aqui, enquanto eu vou orar. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha.
foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Soldado cuspiam no teu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o teu perdão. Tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio e reuniram toda a tropa. O levaram para um lugar chamado Caveira, que em aramaico quer dizer Gólgota.
e já era quase meio-dia. Trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. A terra então tremeu, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Chicotearam, pregaram suas mãos, crucificaram, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou, ele só perguntou e em alta voz gritou assim: Ele amassa Bactane, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele amassa Bactane, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Dias que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus.
Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer por estas vidas, Senhor, que se dedicaram, se empenharam tanto para a realização desse musical. Isso aqui é uma pequena expressão de tudo aquilo que o Senhor passou, daquilo que o Senhor vivenciou. Nada se compara. Mas nós podemos aqui, Senhor, trazer a memória, fazer a lembrança do teu sacrifício. Por isso nós abençoamos estas vidas, Senhor. Não deixe, não permita que o inimigo lhes toque. Não permita, Espírito de Deus, que nenhum deles se perca. Guarde-os por onde andarem. Proteja-os. Sejam blindados com a marca do sangue do Cordeiro, para continuar a fazer a obra do Senhor. Nós te agradecemos por cada empenho, cada dedicação. Aqueles que se apresentaram, aqueles que estavam para os bastidores. Que o Senhor recompense com excelência, Senhor, a cada um. Nós te agradecemos por essa equipe tão especial, maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode falar de Jesus para mim? Igreja Sal e Luz Church é uma igreja evangélica que acredita no poder de Deus para transformar vidas. Nossos cultos têm louvores, adoração e pregação da palavra de Deus. Venha nos visitar e experimente a diferença que Jesus pode fazer em sua vida. O agir sobrenatural de Deus está aqui. Avenida Bento Gonçalves Pereira, 70, Centro, Paraíba do Sul. Esperamos por você. Inscreva-se, curta e compartilhe.